Fala, minhas sementinhas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimo. Hoje a gente vai falar aqui sobre os possíveis problemas que você pode ter em não atingir a quantidade ideal dos macronutrientes, proteína, carboidrato, gordura. Então, se você não atinge a quantidade suficiente, o que pode acontecer? Isso pode atrapalhar os seus resultados? Você não vai ganhar massa magra? Você vai perder massa magra? Você vai ganhar massa magra? O que acontece? Você vai emagrecer? Você não vai emagrecer? Você vai ficar doente? Você vai piorar a sua condição de saúde? Saiba tudo nesse vídeo assistindo até o final. Vambora! Quer dizer que todos os macronutrientes têm sua importância. Não existe um mais importante do que o outro. Ah, porque carboidrato é ruim, proteína é bom. Não existe isso. Todos têm papéis fundamentais no funcionamento do nosso metabolismo e no corpo humano. Então, não restrinja um ou ache que o outro é superior. Você precisa entender que todo mundo tem seu lugar ao sol. E também tão importante quanto esses macronutrientes é o like que você vai deixar agora nesse vídeo. Sabe por que agora? Porque se você deixar para depois, provavelmente você não vai deixar o like. Se você já conhece os meus conteúdos, já deixa aquele like porque sabe que vai ter coisa interessante aqui. Se você não conhece os conteúdos que eu aplico aqui semanalmente, espera um pouquinho, analisa o que eu vou começar a falar e vê se você está gostando e deixa o seu like. Caso contrário, deixa o dislike. Quero ver, hein? Quero a sua participação para que esse canal possa crescer. Isso é fundamental. Vamos voltar aqui para os macronutrientes, que também é fundamental para o seu funcionamento do metabolismo. Então você precisa entender que você tem que comer carboidrato. Vou começar por ele, já que ele é tão criticado e mal falado por aí. O carboidrato, ele é a principal fonte energética para o seu corpo. O seu cérebro precisa de carboidrato para ter um funcionamento. Então, você não pode zerá-lo. Você precisa consumir, nem que for uma quantidade mínima, que vem ali das frutas, das verduras, dos legumes, que precisam estar presentes na sua alimentação todos os dias. Inegociável. Não tem conversa. Precisa comer esses alimentos. Isso é o mínimo, tá bom? O carboidrato é necessário que seja ingerido de acordo com o teu nível de atividade física. Então, quanto mais você se mexe, quanto mais ativo você é, mais carboidrato você precisa consumir para que seu corpo funcione bem. Se você ficar restringindo os carboidratos, sabe o que vai acontecer? Você vai perder rendimento no seu treino, você vai atrapalhar o seu emagrecimento, você vai atrapalhar os seus resultados, principalmente se você faz alguma atividade física, algum esporte que exige performance. Então, quando você busca performance, você precisa ter energia, você precisa estar bem abastecido. E o carboidrato tem um papel importantíssimo e precisa ser regulado de acordo com o teu gasto calórico. Pare de zerar carboidratos. Você vai emagrecer muito mais tendo ele como seu aliado. Partindo para a proteína, que já costuma ser a mais queridinha entre os macronutrientes, você precisa entender que ela, sim, participa na parte da construção tecidual e construção muscular, já que o músculo é um tecido, né? Assim como pele, cartilagem, ossos, unha, cabelo, tudo isso são constituídos de tecidos, né, no nosso corpo. E a proteína trabalha fazendo a manutenção e também criando novos tecidos. Mas para que isso aconteça, você precisa estar ingerindo proteína em uma quantidade ideal que você precisa, que é bem facinho de calcular. Vai ali entre 1,6 gramas de proteína para quem faz atividade física e poderia ser até um pouco menos para quem é sedentário, partindo até 2,5 ali no máximo, que já seria o suficiente
para você em qualquer situação alimentar, desde uma restrição até um superávit calórico. Então, essa seria ali a faixa mais ideal de consumo de proteína diária, 1,6 a 2,5 gramas de proteína por quilo peso corporal, por quilo de peso que você tem, entendeu? Facinho, ok, bonitinho. Se você não consumir a quantidade ideal de proteína, o que pode acontecer? Você pode ter uma má síntese proteica e não desenvolver massa magra, ficar deficiente. Você pode estar prejudicando a sua massa muscular e fazendo com que você perca massa se você tem um déficit muito grande de proteína. Você precisa também regular a proteína de acordo com as suas necessidades. Lembrando, ela não é a queridinha, não é a que você mais tem que ingerir no seu dia a dia. Isso vai depender das suas individualidades. Não é ela que você tem que focar quando você vai num churrasco. Ah, eu não vou comer a mandioca, o arroz, porque é carboidrato, mas a carne eu vou, ó, enfiar o pé aqui. Não é assim que funciona. Não é assim que você deve agir. A proteína precisa também ser calculada e regulada. Não é à vontade e não é quanto mais melhor. Não é assim que funciona. Você já tem uma noção do que eu vou falar aqui, do que eu estou falando? Eu tenho um vídeo também que pode agregar para os seus resultados, que é um vídeo onde eu explico como manter os resultados que você teve, que é algo muito difícil para a maioria das pessoas. Então clica no card que vai aparecer aqui e vai lá entender o que você pode fazer para manter os resultados que você atingiu, que você conquistou, que muitas das vezes a gente não consegue, né? Acaba perdendo depois. Se você fazer esse passo a passo, você vai conseguir. Falando agora sobre as gorduras, né? Lipídios, a gente não percebe, mas é o macronutriente que mais tem a responsabilidade de aumentar as calorias da nossa alimentação. Isso na maioria das pessoas. A gente, sem perceber, come alimentos que têm grande quantidade de gordura, lipídio. E com isso a gente acaba aumentando nossa ingestão calórica sem perceber, porque às vezes a gente nem sabe que aquele alimento tem gordura ali, que aquele alimento tem uma grande quantidade de calorias, porque são provenientes das gorduras. Isso acontece porque as gorduras são muito mais calóricas do que o carboidrato e a proteína. Então, comece a se atentar aos rótulos. Se você tem ingerido alimentos que têm gordura saturada, gordura trans, pare de consumir esses alimentos. A gordura ela pode ser sim ingerida. Não estou fazendo aqui nenhum vitimismo, nem um essencialismo com relação à gordura. Ela deve ser consumida, tem seu papel importante, transporte de hormônios, tem vários outros papéis importantes no seu metabolismo. Existem vitaminas que são lipossolúveis, elas são solúveis aos lipídios, então você precisa dessas gorduras para absorção de vitaminas, para transporte de hormônios. Você precisa consumir fontes boas de gordura. Mas quais são essas fontes? Azeite extra virgem, castanhas, amendoim, pasta de amendoim. Esses são alguns exemplos, né? A gente tem semente de girassóis, tem outras sementes, tem outros grãos que tem gordura, mas a quantidade de gordura que você precisa diariamente é facilmente atingida. Então, não se preocupe em adicioná-las na sua alimentação. Ela vai acabar atingindo a sua quantidade ideal sem que você perceba. Com o ovinho que você come, que tem ali uma boa quantidade de gordura, boa inclusive. Às vezes você acaba comendo uma carne vermelha que tem um pouco mais de gordura, apesar de ser uma gordura animal, que não é interessante, né, para uma boa saúde, mas você vai ter uma quantidade maior de gordura sendo ingerida ali. Às vezes você tempera a sua salada com azeite, com óleo ou algo do tipo. O preparo dos alimentos, um refogado, o arroz, sempre vai ali um pouquinho de gordura ou óleo. Então, com facilidade você vai atingir o que você precisa. Então, faça o possível para manter a gordura baixa e dando prioridade para as boas fontes. Então, já como conclusão,
Você precisa entender que você vai ter que ter equilíbrio entre esses macronutrientes. Tem uma coisa que pode salvar a sua vida, viu? Eu tenho um e-book que chama Calculado para o Seu Plano. Todas as receitas que estão nele foram equilibradas dentro dessa necessidade diária de macronutrientes. É só você escolher quais receitas você vai fazer no dia, de acordo com a quantidade de refeições que você faz. Então, você faz 4 refeições, você escolhe 4 receitas e você está ali com o seu plano montado, prontinho. Nele você tem a quantidade de calorias, macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, para você saber o que você está consumindo e você ir quantificando aí dia após dia, e você vai conseguir montar a sua dieta só com esse e-book calculado para o seu plano. Pode ter certeza que você vai ter bastante resultado com ele. Muitos alunos conseguem ter resultados sem acompanhamento nutricional, apenas com o e-book calculado para o seu plano. E para a gente terminar essa conclusão, eu quero que fique claro para você que esse equilíbrio entre os macronutrientes são essenciais. Não adianta dar prioridade para um e não dar prioridade para o outro, achar que o outro é algo ruim, é algo que vai atrapalhar os seus resultados e que você tem que comer mais de um do que do outro. Não é isso que tem que ser feito. Você precisa equilibrar. Você, seguindo as dicas que eu dei aqui no vídeo de hoje, com certeza vai equilibrar muito bem o seu metabolismo e vai fazer com que ele fique mais acelerado. Se você gostou das dicas que eu dei aqui nesse vídeo, por favor, colabore com aquele joinha, com aquele like, né? Se você achou que o conteúdo não foi interessante, dê o dislike. Assim eu vou entender que eu não estou entregando conteúdo suficiente para o que você busca e eu vou buscar melhorar ainda mais a minha entrega, os meus conteúdos para te ajudar a desenvolver. Vambora!